Quais são os nossos dons espirituais? Como nós os estamos usando para servir aos outros? Quais traços de personalidade e habilidades únicas que Deus nos deu para servirmos aos outros? Deus tem pedido para fazermos alguma coisa que achamos que não somos muito capazes de fazer? Será que conseguimos compreender que Deus nos capacita para podermos fazer exatamente isso? A Bíblia diz em Isaías, capítulo 43, versículo 7: A todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. O Senhor, nessa passagem bíblica, diz para que se cheguem a Ele todo o povo que é dele. Deus diz que esse é o povo que Ele fez para a sua própria glória, que Ele formou e que Ele criou. Todos nós somos o conjunto de muitas características que nos tornam únicos e completamente diferentes de qualquer outro ser humano que já existiu. Podemos dividir as nossas particularidades em 5 áreas onde podemos entender como o Senhor pode utilizar a nossa vida. Cada área de nossa vida é influenciada pela forma como nós fomos moldados. Podemos dizer que essas 5 áreas seriam as dos dons espirituais, opções do nosso coração, as nossas habilidades, a nossa personalidade e as experiências que tivemos em nossa vida. Estas são as 5 áreas que fazem de nós quem nós somos. Nessa combinação de dons espirituais, nós temos as opções do coração, temos coisas que amamos fazer e interesses pessoais que influenciam quem na realidade nós somos. Por que será que temos esses interesses? Porque foi Deus que nos deu esses interesses. E, por exemplo, se todos nós gostássemos de fazer as mesmas coisas, haveria muito menos realizações no mundo. Então, Deus nos fez de uma forma única e não há mais ninguém que seja igual a nós. E por que isso seria importante para nós tomarmos conhecimento? Por que precisamos saber dessas coisas? Em primeiro lugar, porque a forma como somos moldados revela o propósito que Deus tem para nós. Então, a maneira de descobrirmos o que Deus quer que façamos com a nossa vida é descobrirmos como Ele nos moldou, estudarmos sobre isso. Mas aqui está algo muito importante a considerarmos. Deus nunca irá nos forçar a colocarmos em prática o plano que Ele tem para nós. Nós podemos até desperdiçarmos a nossa vida. Nós podemos usá-la em todos os tipos de coisas pessoais e egocêntricas e perdermos totalmente o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. Na verdade, a maioria das pessoas estão fazendo isso. E isso é algo terrível. E é por isso que elas se encontram tão frustradas. Elas estão tentando ser algo que outra pessoa quer que eles sejam, ao invés do que Deus quer que eles sejam. Em segundo lugar, vemos que a forma como fomos moldados nos equipa para servirmos a Deus. Deus tem uma missão de vida para nós que ninguém mais nesse planeta pode fazer. Talvez alguns de nós já tenhamos perdido essa missão. Talvez nós tenhamos deixado passar a oportunidade de servirmos a Deus. Mas podemos começar hoje a fazer com que o resto da nossa vida seja a melhor parte dela. Deus nunca pedirá que nós façamos algo na vida que Ele já não nos tenha dado a capacidade de fazermos. Em terceiro lugar, vemos que a vida é um teste. Se somos um verdadeiro seguidor de Jesus, esta vida é uma preparação para a próxima vida que virá na eternidade. O Senhor nos diz que isso tudo que vivemos é um teste. Ele está nos testando para ver o que nós faremos com o que nos foi dado na terra. Com base nisso, Ele vai determinar o que nos dará para fazermos no céu por toda a eternidade. Em quarto lugar, vemos que essas coisas mostram a glória de Deus. Quando colocamos em ação
nossa forma espiritual e fazemos aquilo que Deus nos capacitou para fazermos, não apenas nos sentimos bem, mas também fazemos Deus sorrir. E nós vemos também, em quinto e último lugar, que podemos dar muita glória a Deus quando conseguimos viver de forma plena naquilo que fomos chamados. Nós podemos trazer alegria ao coração do nosso Pai Celestial. Fazemos isso e Ele, olhando para baixo, nos vê usando os talentos que Ele nos deu para a sua própria glória. Como vimos no versículo de hoje, onde o Senhor diz a respeito do seu povo. Ele diz: tragam-me todo o povo que é meu, que fiz para a minha glória, que formei para mim e os fiz. Se não fosse para darmos glórias a Deus, nós não estaríamos vivos. O Senhor Deus nos fez e fez com que nos alegremos de tal forma que Ele também se alegra em nós.